unidade 3 de ciências. Correção das atividades, páginas 54 e 55. Essa é uma resposta oral e pessoal, mas colocamos aqui algumas sugestões. O que está acontecendo com a planta que aparece na imagem? Ela está passando por diferentes estágios de desenvolvimento. Pergunta de número 2. O sol e a água são importantes para a planta? Por quê? As plantas, elas precisam da luz solar para fazer a fotossíntese, que as alimentam. A água é essencial para a vida da planta. Para sobreviver, elas necessitam do H2O, que é a água, bem como de nutrientes, que são absorvidos por raízes a partir do solo. Do que as plantas precisam para viver? Da água e da luz solar. E o que as plantas têm em comum? Todas elas têm raiz, caule e folhas, em que elas são diferentes. Algumas têm flores, frutos e sementes. Todas as plantas têm flores? Não, turminha! Já a página 56, nós conversamos na semana passada no nosso encontro virtual. Atividade do dia, página 58. Etapa 1. Quais são as partes de uma planta? No slide anterior, apresentamos as partes de uma planta. Agora, acompanhe a leitura e, em seguida, faça o que se pede. Para ajudar no registro, colocamos a imagem de um feijoeiro em seu desenvolvimento. Vamos à leitura? O corpo humano, conforme estudamos, tem várias partes que o compõem. O mesmo ocorre com as plantas. Elas têm partes que compõem a sua estrutura. Vamos aprender quais são essas partes? O pé de feijão, também conhecido como feijoeiro, é a planta a ser investigada nesse experimento. Identifique, desenhe e escreva quais são as partes dessa planta. Já na página 59, nós temos a etapa de número 2. A água e a luz são importantes para a sobrevivência das plantas? Acompanhe a leitura. Descubra o que acontece com o pé de feijão na presença e na ausência de água e de luz, fornecendo e retirando esses alimentos do experimento. Desenhe a seguir os procedimentos e escreva quais foram os materiais utilizados. Nesta etapa, vocês terão que registrar por meio de desenho e escrever o material utilizado em nossa experiência. Observe a foto aí. Então, vocês vão ter que escrever lá embaixo no material tudo que foi utilizado para realizar essa experiência. Página 61. A etapa 3 foi realizada na experiência. Vamos então para a etapa 4. Do que as plantas precisam para viver? Com base nas observações feitas na etapa anterior, desenhe e escreva a seguir as condições em que o pé de feijão se desenvolveu normalmente. Após observar esse experimento, vocês vão colocar uma conclusão. Que conclusão vocês chegaram ao final do experimento? Construindo conhecimento, páginas 62 e 63. Agora, turminha, que nós já vimos o experimento e já identificamos algumas partes das plantas, vamos aprofundar esse conhecimento. Acompanhe a leitura. Com o experimento do pé de feijão, você identificou que o feijoeiro possui diferentes estruturas. O mesmo acontece
na maioria das plantas, que geralmente apresentam raiz, caule, folhas, flores e frutos. Porém, é importante saber que algumas delas não possuem flores e nem frutos. Observe a imagem na página 62. Partes que compõem um pé de tomate. No pé de tomate nós temos flor, sementes, fruto, folha, caule e raiz. Já na página 63, no Você Sabia, nós temos a imagem do tomate. Os tomates são classificados como fruto, pois em seu interior ele tem sementes. Muita gente confunde os tomates com legumes, uma vez que em várias regiões do nosso país as pessoas costumam comê-los em pratos salgados. Agora vamos falar sobre uma parte muito importante das plantas, a raiz. Acompanhe a leitura da página 64. Nas plantas terrestres, a raiz é a parte responsável por fixá-las ao solo. Além disso, em todos os tipos de plantas, ela é a parte que absorve do ambiente a água e os sais minerais, substâncias importantes para a sobrevivência das plantas. Na imagem do slide que vocês estão visualizando, vocês vão poder ver na primeira imagem raízes de uma árvore. Olha como essas raízes estão grandes. Na segunda imagem, raízes de um gramado. Olha a diferença de uma raiz para outra. Na terceira imagem, raízes de cebolinha verde. E na última imagem, raízes de uma cenoura. Agora, vamos conhecer a outra parte da planta. Conhecemos a raiz e agora vamos para o caule, lá na página 65. O caule é a parte responsável pela sustentação da planta. Além disso, ele transporta a água e os sais minerais absorvidos pela raiz até as folhas. O caule também leva o alimento produzido pelas folhas até as outras partes das plantas. Olha que interessante! Aí do ladinho tem as imagens e no livro de vocês também. Na próxima aula, nós vamos concluir falando sobre as outras partes das plantas. Segundo ano, bons estudos! Beijos! Até a próxima aula!